Queridos amigos do canal Espírito de Luz, hoje vamos mergulhar em um dos temas mais tocantes e consoladores da espiritualidade, os sinais que nossos entes queridos nos enviam do plano espiritual. Durante mais de 7 décadas de mediunidade dedicada e incansável, Chico Xavier recebeu milhares de comunicações espirituais que nos revelaram como o amor verdadeiro transcende as fronteiras da morte física e encontra formas sutis, mas profundamente significativas, de manter os laços afetivos entre os dois mundos da vida eterna. Você já experimentou aquele arrepio inexplicável que surge do nada, acompanhado de uma sensação estranha de que alguém especial está por perto? Já pensou intensamente em uma pessoa querida que já partiu e logo em seguida algo aparentemente impossível ou extraordinário aconteceu ao seu redor? Já sentiu aquela presença reconfortante durante momentos de dificuldade, como se mãos invisíveis estivessem oferecendo apoio e proteção quando mais precisava? Muitas pessoas tendem a classificar essas experiências como simples coincidências, produtos da imaginação ou manifestações do subconsciente tentando processar a saudade e o luto. No entanto, segundo os ensinamentos preciosos que Chico Xavier recebeu de mentores espirituais superiores como Emmanuel, André Luiz e incontáveis outros espíritos amorosos, essas experiências são muito mais do que imaginação ou casualidade. São sinais genuínos e intencionais que nossos entes queridos nos enviam para demonstrar que o amor verdadeiro jamais se extingue com a morte física. O próprio Chico Xavier, que durante toda a sua existência terrena serviu como ponte amorosa entre os dois mundos, sempre enfatizou que os espíritos realmente mantêm contato conosco, especialmente aqueles unidos a nós por laços de amor sincero, gratidão profunda ou responsabilidades espirituais assumidas antes da encarnação. Estes seres queridos, agora livres das limitações do corpo físico, encontram maneiras delicadas e respeitosas de nos fazer saber que continuam existindo, que permanecem conscientes de nossas vidas e que mantêm intacto todo o carinho que os uniu a nós durante sua passagem terrena. Durante as sessões mediúnicas que conduziu ao longo de décadas, Chico Xavier identificou padrões consistentes na forma como os espíritos se comunicam com seus entes queridos ainda encarnados. Através das observações cuidadosas que os mentores espirituais compartilharam com ele, emergiu uma compreensão clara sobre os 3 tipos mais comuns e evidentes de sinais espirituais que podemos reconhecer quando nossos corações e mentes estão abertos para essas manifestações de amor que transcendem os limites físicos da existência. O primeiro e mais sutil destes sinais manifestos pelo amor espiritual são as sensações energéticas que experimentamos quando um ente querido do plano espiritual se aproxima de nossa aura. Chico Xavier explicava que o primeiro e mais imediato contato que os espíritos estabelecem conosco acontece através do campo das emoções e das sensações espirituais, muito antes de qualquer manifestação que possa ser percebida pelos sentidos físicos convencionais. Quando sentimos aquela presença suave e reconfortante que não conseguimos explicar racionalmente, quando experimentamos uma emoção súbita de paz, nostalgia doce ou amor inexplicável sem qualquer motivo aparente no momento presente, ou quando sentimos aquele arrepio característico que parece diferente de qualquer sensação física comum, é muito provável que um espírito querido esteja se aproximando energeticamente de nosso campo vibratório para nos transmitir sua presença amorosa. Chico Xavier sempre enfatizava que o mundo espiritual opera em frequências vibratórias muito mais sutis e elevadas do que aquelas nas quais nosso mundo físico normalmente funciona. Quando alguém que nos ama profundamente e que já fez a transição para as dimensões espirituais decide se conectar conosco energeticamente, nossa alma imortal, que também é de natureza espiritual, percebe essa aproximação muito antes de nossa mente consciente conseguir processar ou compreender racionalmente o que está acontecendo ao nosso redor. Essas sensações espirituais podem se manifestar de diversas formas características e se tornaram familiares para aqueles que estudam os fenômenos mediúnicos. O arrepio súbito e inexplicável
diferente daqueles causados por temperatura ou emoções comuns, frequentemente acompanhado por uma sensação de paz profunda ou reconhecimento intuitivo. O calor súbito na região do peito, como se o coração estivesse sendo aquecido por uma presença amorosa externa. Aquela vontade repentina de chorar, mas sem tristeza ou dor, como se fossem lágrimas de reconhecimento, saudade doce ou gratidão inesperada. Todas essas manifestações são respostas naturais e espontâneas de nosso sistema energético e espiritual à proximidade vibratória de consciências que nos amam e que conseguem, temporariamente, harmonizar suas frequências espirituais com as nossas para nos transmitir sua presença, seu carinho e suas bênçãos de paz. Como o próprio Chico Xavier costumava dizer, com sua sabedoria característica, nossos entes queridos nunca morrem verdadeiramente, apenas mudam de dimensão existencial. E quando o amor é genuíno e verdadeiro, o pensamento sincero e a memória afetiva se tornam os fios dourados que continuam nos unindo através de todas as barreiras aparentes. O segundo tipo de sinal espiritual, que segundo Chico Xavier representa uma das formas mais comuns e acessíveis através das quais o mundo espiritual se comunica conosco, são os sonhos de natureza mediúnica. Para Chico Xavier, que durante toda a sua vida manteve uma compreensão profunda sobre os mecanismos através dos quais a alma se relaciona com diferentes dimensões da realidade, os sonhos representam a ponte natural mais direta e eficiente entre o mundo físico e as dimensões espirituais superiores. Durante o período do sono físico, quando nossa consciência se liberta temporariamente das preocupações materiais imediatas e nosso espírito imortal consegue se desprender parcialmente das limitações impostas pelo corpo denso, criamos condições ideais para reencontros espirituais genuínos com aqueles que já fizeram a transição para as dimensões superiores da existência. É durante esses momentos de liberdade relativa que nossa alma pode viajar conscientemente para os planos espirituais e experimentar contatos diretos e significativos com os espíritos que nos amam. Segundo Chico Xavier, os espíritos amorosos e sábios se aproveitam inteligentemente desses períodos naturais de sono para se aproximarem de nós com propósitos específicos de consolo, orientação espiritual, transmissão de mensagens importantes ou simplesmente para nos demonstrarem de forma tangível que continuam vivendo, conscientes e interessados em nosso bem-estar e crescimento espiritual. Esses encontros oníricos não são produtos da imaginação subconsciente, mas verdadeiros reencontros temporários entre almas que se amam e que mantêm ligações espirituais profundas. Os sonhos de natureza verdadeiramente espiritual possuem características distintivas que os diferenciam claramente dos sonhos comuns produzidos pelos processos naturais da mente durante o descanso. Há uma clareza excepcional nas palavras pronunciadas pelo espírito comunicante, como se cada frase fosse cuidadosamente escolhida para transmitir conceitos específicos ou orientações precisas. As emoções experimentadas durante esses sonhos são de uma intensidade e pureza que raramente experimentamos em sonhos convencionais, geralmente dominadas por sentimentos profundos de amor incondicional, paz indescritível e conforto espiritual genuíno. Quando despertamos de um sonho verdadeiramente espiritual, experimentamos uma sensação característica de plenitude, gratidão e conexão espiritual que permanece conosco por muito tempo após o despertar. Diferentemente dos sonhos comuns, que frequentemente se desvanecem rapidamente de nossa memória, os sonhos espirituais permanecem vívidos e significativos em nossa consciência, como se tivéssemos realmente vivido uma experiência concreta de encontro e comunicação com um ente querido que nos visitou durante o sono. Como Chico Xavier expressou de forma tão bela em uma de suas reflexões sobre esse tema, os sonhos verdadeiramente espirituais não são simplesmente lembranças nostálgicas do passado que nossa mente reconstrói durante o descanso. São reencontros genuínos da alma com aqueles que continuam a nos amar desde as dimensões superiores da vida eterna. Esses encontros oníricos frequentemente trazem mensagens específicas de orientação, palavras de conforto adaptadas às nossas necessidades emocionais do momento ou simplesmente
a presença reconfortante que precisávamos para encontrar forças para continuar nossa jornada terrena com renovada esperança e confiança. Muitas vezes, o ente querido aparece em condições de saúde perfeita e irradiando uma paz e felicidade que nos tranquilizam profundamente sobre seu bem-estar no plano espiritual. O terceiro tipo de sinal espiritual, que Chico Xavier considerava frequentemente como o mais marcante e evidentemente intencional, são as sincronias espirituais e as mensagens simbólicas que os espíritos conseguem orquestrar através dos recursos e circunstâncias disponíveis em nosso mundo físico. Esses fenômenos representam manifestações de uma inteligência superior trabalhando nos bastidores da realidade material para criar coincidências significativas que transmitem mensagens claras de presença, amor e continuidade da vida espiritual. Essas sincronias espirituais podem se manifestar através de uma variedade aparentemente infinita de formas criativas e tocantes. Você está pensando intensamente em uma pessoa querida que já partiu, talvez sentindo saudades profundas ou preocupando-se com seu bem-estar espiritual, quando subitamente uma música que estava intimamente ligada a essa pessoa, que representava momentos especiais compartilhados ou que possuía significado emocional particular para ambos, começa a tocar no rádio, na televisão ou em algum ambiente público onde você se encontra. Ou você está passando por um momento de dificuldade emocional, questionamento espiritual ou necessidade de orientação sobre alguma decisão importante em sua vida, e ao abrir um livro aleatoriamente, seus olhos se dirigem imediatamente para uma frase ou parágrafo que responde de forma surpreendentemente precisa e reconfortante exatamente aquilo que seu coração estava questionando ou necessitando ouvir naquele momento específico. Algumas vezes, você pode experimentar a percepção súbita e inconfundível de um perfume característico que a pessoa falecida costumava usar, surgindo inexplicavelmente do nada em um ambiente onde tal fragrância não teria nenhuma fonte física lógica. Ou pode encontrar objetos significativos aparecendo em lugares inesperados, números importantes se repetindo de forma incomum, ou qualquer série de eventos aparentemente casuais que, quando observados em conjunto, formam um padrão claro de comunicação intencional. Chico Xavier sempre explicava que os espíritos amorosos e inteligentes aprendem a utilizar criativamente todos os recursos disponíveis em nosso mundo material para se comunicarem conosco de maneiras que sejam simultaneamente claras para aqueles que possuem olhos espirituais para ver, mas suficientemente sutis para não violarem nosso livre-arbítrio nem criarem dependências psicológicas prejudiciais ao nosso crescimento pessoal e espiritual. Essas manifestações são sempre caracterizadas por uma delicadeza respeitosa e por uma qualidade amorosa que jamais provoca medo, susto ou desconforto genuíno. Os espíritos verdadeiramente elevados jamais se comunicam através de fenômenos assustadores, ameaçadores ou perturbadores, pois compreendem perfeitamente que tais manifestações seriam contraproducentes e prejudiciais ao bem-estar psicológico e espiritual das pessoas que desejam alcançar com suas mensagens de amor e continuidade. Quando um espírito querido orquestra essas sincronias espirituais em nossa vida, sua intenção fundamental é sempre transmitir mensagens básicas de reconhecimento, continuidade e amor incondicional. Através desses sinais delicados e significativos, eles procuram nos comunicar verdades essenciais como: eu continuo existindo e consciente, estou bem e em paz, continuo amando você profundamente, estou acompanhando sua vida e torcendo por sua felicidade. Continue sua jornada com confiança, pois eu permaneço espiritualmente próximo de você. A capacidade de reconhecer e interpretar adequadamente esses sinais espirituais depende fundamentalmente de cultivarmos uma disposição interior de abertura, receptividade e sensibilidade espiritual. Chico Xavier sempre enfatizava que os sinais estão constantemente presentes ao nosso redor, mas nossa capacidade de percebê-los e compreendê-los depende do estado de nossa consciência, da pureza de nossas intenções, da elevação de nossos pensamentos
e da sintonia emocional que mantemos com as dimensões superiores da existência. Quando mantemos nossos corações abertos ao amor, nossas mentes livres de ceticismo excessivo ou materialismo rígido e nossa vida orientada por princípios de bondade, caridade e evolução espiritual, criamos condições vibratórias favoráveis para percebermos e recebermos essas manifestações delicadas do carinho espiritual que nos cerca constantemente. Por outro lado, quando permanecemos dominados por preocupações exclusivamente materiais, pessimismo persistente ou fechamento emocional, diminuímos nossa capacidade de sintonizar com essas frequências superiores de comunicação espiritual. É importante compreender também que nem todas as pessoas recebem sinais espirituais da mesma maneira ou com a mesma frequência. Alguns indivíduos possuem naturalmente uma sensibilidade mediúnica mais desenvolvida, que os torna mais perceptivos a essas manifestações sutis, enquanto outros podem precisar cultivar essa sensibilidade através de práticas espirituais, oração sincera, meditação, estudo doutrinário e, principalmente, através do desenvolvimento de suas qualidades morais e emocionais superiores. Chico Xavier sempre lembrava que o fundamental não é a frequência ou a intensidade dos sinais que recebemos, mas nossa disposição de manter conexões amorosas com aqueles que partiram através da memória gratinosa, das orações sinceras, dos pensamentos elevados dirigidos a eles, e especialmente através da continuidade de nosso próprio crescimento espiritual e moral, que representa a maior alegria e satisfação que podemos proporcionar aos espíritos que nos amam e desejam nosso bem-estar e evolução. Os espíritos superiores também nos ensinam, através dos trabalhos mediúnicos de Chico Xavier, que nossa atitude mental e emocional diante desses sinais deve sempre ser de gratidão serena, reconhecimento amoroso e fortalecimento espiritual, nunca de dependência excessiva, obsessão por fenômenos ou tentativa de forçar comunicações que podem não ser apropriadas para nosso momento evolutivo específico. O equilíbrio espiritual saudável consiste em permanecer aberto e receptivo às manifestações do amor espiritual, mas sem permitir que nossa vida se torne dominada pela busca constante de sinais ou pela dependência emocional de comunicações mediúnicas. Uma das compreensões mais consoladoras que emergiu através dos ensinamentos de Chico Xavier sobre esse tema é que os sinais espirituais são manifestações naturais do amor verdadeiro, que por sua própria natureza divina transcende todas as limitações aparentes, impostas pela separação física temporária. Quando amamos alguém com sinceridade profunda e genuína, esse amor cria ligações energéticas e espirituais que permanecem ativas e dinâmicas mesmo após a transição da pessoa amada para as dimensões espirituais. Essas ligações de amor funcionam como canais naturais através dos quais as consciências podem se comunicar e se influenciar mutuamente de forma positiva e construtiva. O amor verdadeiro gera uma sintonia vibratória que permite contatos espirituais espontâneos e significativos, especialmente durante momentos de necessidade emocional, celebração importante ou simplesmente quando o carinho mútuo se intensifica através da saudade saudável e da memória gratinosa. Chico Xavier frequentemente recebia perguntas de pessoas preocupadas sobre se era apropriado ou benéfico manter esses contatos espirituais com entes queridos falecidos. Sua resposta sempre enfatizava que os contatos baseados em amor genuíno, gratidão sincera e desejo mútuo de bem-estar e crescimento espiritual são não apenas apropriados, mas representam manifestações naturais da continuidade da vida e do amor eterno que une as almas através de todas as dimensões da existência. O que deve ser evitado, segundo os ensinamentos espirituais, são os contatos baseados em apego possessivo, dependência emocional excessiva, tentativa de interferir no progresso espiritual do ente querido, ou qualquer forma de comunicação que possa prejudicar o crescimento e a liberdade de qualquer das partes envolvidas. Os espíritos verdadeiramente evoluídos jamais estabelecem contatos que possam criar dependências prejudiciais ou impedir o desenvolvimento natural de suas pessoas queridas
ainda encarnadas. A qualidade dos sinais espirituais que recebemos também reflete diretamente a qualidade dos sentimentos que cultivamos em relação aos entes queridos que partiram e a qualidade geral de nossa vida espiritual e moral. Quando mantemos pensamentos elevados, sentimentos de amor puro e gratidão sincera, orações genuínas pelo bem-estar e progresso espiritual daqueles que partiram, e quando procuramos honrar sua memória através de nossa própria evolução moral e espiritual, criamos condições ideais para recebermos sinais claros, consoladores e espiritualmente edificantes. Por outro lado, quando permanecemos dominados por culpa excessiva, remorso persistente, revolta contra a transição ou tentativas de trazer de volta o ente querido através de práticas inadequadas, podemos dificultar ou distorcer os canais naturais de comunicação espiritual, recebendo sinais confusos, perturbadores, ou até mesmo atraindo influências espirituais menos elevadas que podem se aproveitar de nosso desequilíbrio emocional. Uma das orientações mais importantes que Chico Xavier transmitia sobre esse tema era a necessidade de cultivarmos discernimento espiritual para distinguir entre sinais genuínos provenientes de espíritos amorosos e elevados e fenômenos que podem ter outras origens, como nossa própria projeção psicológica, influências de espíritos menos evoluídos ou simplesmente coincidências naturais sem significado espiritual específico. Os sinais genuínos de espíritos superiores sempre trazem consigo uma qualidade inconfundível de paz, amor, elevação espiritual e fortalecimento interior que podemos aprender a reconhecer através da experiência e do desenvolvimento de nossa sensibilidade espiritual. Eles jamais provocam medo, dependência prejudicial, perturbação emocional duradoura ou orientações que contrariem os princípios básicos da moral superior e do bom senso espiritual. Além disso, é fundamental compreendermos que os espíritos verdadeiramente evoluídos respeitam completamente nosso livre-arbítrio e nossa responsabilidade pessoal pelas decisões importantes de nossa vida. Eles podem oferecer orientações gerais, conforto emocional, inspirações elevadas e manifestações de amor e apoio, mas jamais tomam decisões por nós ou nos forçam a seguir caminhos específicos que devemos escolher através de nossa própria reflexão, crescimento e responsabilidade pessoal. Quando recebemos sinais espirituais genuínos, a resposta mais apropriada é sempre a gratidão sincera expressa através de orações de reconhecimento e amor, o compromisso renovado com nosso próprio crescimento espiritual e moral e a determinação de honrarmos a memória e o amor daqueles que partiram através de nossas próprias atitudes e realizações positivas durante nossa continuada jornada terrena. Chico Xavier sempre enfatizava que a melhor forma de nos mantermos em comunicação amorosa com nossos entes queridos que transitaram para o plano espiritual é através do cultivo de uma vida espiritualmente elevada, moralmente íntegra e emocionalmente equilibrada, que nos mantém em sintonia vibratória com as dimensões superiores onde eles agora residem e evoluem. Como o próprio Chico Xavier costumava afirmar, com sua sabedoria característica, os espíritos amorosos não retornam às nossas vidas para nos assustar ou perturbar nossa paz, mas sim para nos consolar, fortalecer e lembrar-nos de que o amor verdadeiro jamais morre, apenas se transforma e se purifica através das experiências da vida eterna. Queridos amigos que nos acompanham nesta jornada espiritual, através do canal Espírito de Luz, esperamos sinceramente que estas reflexões baseadas nos preciosos ensinamentos de Chico Xavier tenham trazido luz, consolação e compreensão mais profunda para seus corações sobre essa dimensão tão tocante da existência espiritual. A continuidade do amor através dos sinais delicados que nossos entes queridos nos enviam das dimensões superiores da vida. Quando sentirem esses toques suaves do mundo espiritual, quando experimentarem essas manifestações delicadas do amor que transcende a morte física, quando perceberem essas sincronias significativas que parecem mensagens diretas do coração daqueles que partiram, lembrem-se sempre de recebê-las com gratidão serena, reconhecimento amoroso
e a certeza consoladora de que verdadeiramente não estão sozinhos em sua jornada terrena. Se estas palavras tocaram profundamente sua alma e contribuíram para seu crescimento espiritual e emocional, pedimos carinhosamente que deixem seu like neste vídeo e se inscrevam em nosso canal Espírito de Luz. Sua participação ativa e seu apoio são fundamentais para que possamos continuar compartilhando conteúdo espiritual rico, amoroso e transformador, sempre baseado nos ensinamentos autênticos e consoladores que grandes missionários como Chico Xavier nos deixaram como herança preciosa para toda a humanidade. Unidos pelo amor imperecível que nos conecta a todos os seres queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados, formamos uma grande família espiritual dedicada ao crescimento mútuo, à compreensão das verdades eternas e ao serviço amoroso em benefício de toda a humanidade. Que a paz de Jesus e as bênçãos dos espíritos superiores acompanhem sempre todos vocês, fortalecendo sua fé na continuidade da vida e na eternidade do amor verdadeiro que jamais se extingue com as aparentes separações temporárias desta existência terrena.